Este é o canal Caminhos do Pensamento. Meu nome é Rafael. Em outros vídeos eu falei que nós temos uma essência racional, que nós somos o produto de uma mente suprema, que o mundo em que nós vivemos é feito de ideias divinas e nós, como fabricações miniaturizadas dessa grande mente, nós que fomos modelados de acordo com ela, temos que seguir essa nossa essência de modo a termos uma conduta racional na maior parte do tempo. E mesmo quando nós agimos de uma forma que não pode ser justificada logicamente, nós temos que fazer isso de acordo com uma regra de inteligência, ou seja, que nos leve a um benefício, que nos leve a um preenchimento existencial, de modo que até mesmo os atos irracionais acabam cumprindo um propósito racional, né, que é a gente descobrir os nossos talentos, a gente aplicar as nossas próprias potencialidades, assim como essa mente suprema faz. Ela é uma mente que tem todas as potências dentro de si e ela efetiva essas potências sobre as mentes finitas, fazendo com que elas percebam inúmeras coisas. As percepções que nós temos são produzidas por essa mente suprema e é assim que nós temos acesso a esse mundo empírico, que não é material, ele é um mundo mental. Agora, como que a gente pode lidar com pessoas que muitas vezes nos agridem, que não respeitam a nossa dignidade, que nos tratam como se fôssemos objetos que elas podem usar para o seu bel prazer, né? Muitas vezes pessoas maldosas, que zombam, que xingam, que humilham, que não seguem esse padrão racional da mente suprema, mas na verdade vivem de uma forma irracional, de uma forma ilegítima, contrariando a sua própria essência e, portanto, de um modo objetivamente errado. A vida empírica não é como a vida reflexiva, que é feita de pensamentos, de reflexão, de abstração. A vida empírica tem a ver com aquilo que nos afeta de uma forma direta, de uma forma imediata, com aquilo que nos perturba. E todas as percepções nada mais são do que turbações na mente finita. E quando nós enfrentamos essas situações de conflito, de choque com outros seres humanos, com outras mentes finitas, a gente precisa sempre seguir a nossa essência racional. É assim que a gente supera os problemas. É assim que a gente vence as adversidades e é assim que nós nos desenvolvemos. Nós exploramos o nosso potencial de solucionar os problemas, de nos aplicar sobre a realidade e modificá-la, como a própria mente suprema faz. Ela atua sobre as mentes finitas, né, mudando a realidade que elas percebem a todo o momento, fazendo com que elas notem este mundo. E nós, na nossa limitação, na nossa proporção, podemos fazer a mesma coisa. Nós podemos nos lançar sobre o mundo, nós podemos nos engajar, nós podemos mostrar o nosso pensamento, nós podemos mostrar a nossa convicção. Ou seja, a minha filosofia não é uma que estimula a passividade, uma filosofia que prega a inércia do ser diante dos problemas, mas é uma filosofia que nos leva à atividade, à produção, porque pensamento é ação, lembra? E quando nós agimos no mundo, nós estamos pensando da forma mais efetiva possível. Quando nós estamos modificando o mundo de acordo com aquilo que nós desejamos, de acordo com aquilo que nós entendemos que é o correto, nós estamos efetivamente cumprindo o nosso papel no universo, que é criar um próprio mundo em volta de nós. Nós mesmos podemos criar o nosso próprio mundo de acordo com as nossas ideias. Como? De uma forma prática, de uma forma efetiva. Uma das formas de combater a ignorância, de combater a desumanidade entre as pessoas, de combater um tratamento indigno e injusto, é a via educativa. Ou seja, a gente conscientizar o nosso próximo, a gente buscar levar a ele a filosofia da forma mais adequada possível, para que ele entenda quem ele é, para que ele entenda que ele é um ser racional, que vive dentro de um mundo ordenado por uma mente suprema e que existe uma forma correta da gente tratar o nosso próximo, que é a gente vê-lo como um ser igualmente digno, um ser que veio dessa mesma mente suprema, assim como nós, e que a gente se desenvolve respeitando o nosso próximo, a gente tratando ele da mesma forma que a gente gosta de ser tratado, para que assim todos nos desenvolvamos, para que assim todos nós nos igualemos cada vez mais à mente suprema, ou seja, depurando os nossos desejos e os nossos pensamentos, para que a nossa conduta seja sempre cada vez mais racional, uma conduta cada vez mais justificada, explicável logicamente e transmissível aos outros para convencê-los a agirem assim também, de modo a que todos tenham o maior nível de felicidade possível. Mas, infelizmente, nem todos aceitam isso, né, por motivos diversos. E aí entra o papel da força, aí entra o papel da coação. Porque se uma pessoa está se recusando a seguir a sua essência racional e ela age de uma forma injustificada, humilhando, agredindo o outro, fazendo com o outro aquilo que ela não admitiria para si mesma, portanto, uma pessoa que age de uma forma manifestamente contraditória, essa pessoa merece sim sofrer uma violência proporcional para que a sua violência injusta seja abafada por uma violência justificada de acordo com o caso concreto.
Quando eu digo que a atitude da pessoa que trata os outros desumanamente é uma atitude objetivamente errada, eu não estou contrariando a minha ética consequencialista, porque o meu consequencialismo tem princípios objetivos. Aquilo que varia, aquilo que é relativo, aquilo que é subjetivo é o julgamento do caso concreto, o julgamento daquela atitude. Quando uma pessoa criminosa ela sofre uma violência para que o seu ato seja reprimido, abafado, para que ela cesse essa conduta, essa violência não é um ato objetivamente errado, muito pelo contrário, é um ato correto nessa situação específica, é um ato que se justifica, ok? Portanto, é necessário que os nossos legisladores, é necessário que as autoridades, as pessoas que realmente detêm o poder para controlar a vida dos outros, né, naquilo que é necessário, na medida estrita do necessário, tenham uma filosofia racionalista, tenham uma filosofia humanista nesse sentido que eu estou aplicando. Ou seja, pessoas que saibam que o ser humano ele é valioso enquanto produto dessa mente suprema e que a finalidade da nossa vida em sociedade é o desenvolvimento, é a imitação da mente infinita que é o universo em amplo sentido, né? A mente criadora, geradora e sustentadora de todas as coisas. E quando nós agimos dessa forma, tratando os outros como espelho de nós mesmos, como se fôssemos nós mesmos, a gente tem a consciência de que todos nós somos um, só há uma substância, só há uma mente suprema, realmente só há uma coisa no fim das contas, e a distinção que nós percebemos entre nós é uma distinção meramente circunstancial, que só existe no plano da percepção do sujeito finito, que é algo efêmero dentro da mente, que é o grande todo, a mente que é infinita, que é o próprio Deus.